Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, mais uma vez com muita alegria, diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, do programa Luz na Penumbra. Eu me chamo Henrique Parente, estamos aqui para estudar juntos, sempre juntos, o livro Obras Póstumas, nosso querido Allan Kardec. E é importante sempre lembrar que esse livro foi publicado 21 anos após a desencarnação do codificador. São assuntos que ele havia, ou melhor, que ele continha, né? Que ele possuía guardados, que pretendia publicá-los, mas não houve tempo para isso. Algumas matérias que foram ajuntadas pela sua esposa e o amigo Lemarie, e publicadas nesse tempo aqui que acabei de comentar com todos. Matérias que estavam divididas e outras tantas que não foram utilizadas, que ainda existem por aí, mas esta aqui foi, né, ou melhor, nós fomos contemplados, né, pelo esse trabalho que trouxe para nós um importante documento doutrinário para que a gente percebesse até um pouco do que o codificador fazia em relação aos espíritos que tinham comunhão com ele, que dialogavam com ele a respeito de certos assuntos. Isso mais específico na segunda parte do livro, nós vamos chegar lá com certeza. Estamos na primeira parte e falando aqui sobre as questões da mediunidade, que é o momento em que estamos aqui, os estudos desta obra. Então, nós falamos sobre os médiuns sensitivos ou impressionáveis. No último programa, paramos por ali, no item 42, e hoje iniciando aqui o item 43, falando dos médiuns auditivos, porque a mediunidade ela é muito variada. Kardec ele catalogou, organizou, né, a existência de algumas das manifestações mediúnicas, mas deixou bem claro que existem, né, muita variedade a respeito disso. Assim como a vida é múltiplice sob muitos aspectos, a manifestação desse campo de comunicação com o plano espiritual e com aqueles que nos são semelhantes é muito grande, muito variada. E vale também salientar aqui que a gente às vezes confunde, né, a percepção da pessoa no sentido anímico, que é a capacidade da pessoa ou do espírito encarnado perceber o plano espiritual, e o que a gente chama de mediunidade, que é o canal de comunicação entre dois seres que estão assim mais ou menos, né, são da mesma espécie. Então há às vezes essa percepção de forma natural, e é o espírito que percebe isso, a gente chama isso de potencial anímico, e existe o mediúnico, mas, e aí a gente, né, faz esse paralelozinho aqui, mas como em geral estamos sempre em união através dos pensamentos e em contato com o plano espiritual e vice-versa, usa-se o termo e os espíritos utilizam isso, né, e nos dão conta nos estudos das revistas espíritas. Eles chamam de medianimidade, que é uma mistura de mediunidade com o processo anímico, que seria mais adequado, né? Mas ninguém fica por aí usando todas essas nomenclaturas. A gente fala de percepção, alguns chamam de percepção extrasensorial, no caso das pesquisas parapsicológicas e metapsíquicas lá do Charles Richer e outros, mas a gente entende hoje, né, estando um pouquinho mais avançado aí no campo, né, das percepções, das construções, das pesquisas da atualidade, a gente já está um pouco mais identificado com esses assuntos, e a gente entende que é a manifestação dessa percepção, esse canal de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, porque o espírito, ele é imortal. A verdadeira natureza do espírito é a natureza espiritual. Nós estamos
utilizando um corpo físico por conta da necessidade de despertamento da nossa consciência espiritual. E esse despertamento ele leva muito, mas muito tempo mesmo. E claro que vai variar ainda de pessoa para pessoa. Então, a gente mergulhando na carne, a gente restabelece um canal de comunicação com a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira casa. E aquelas pessoas que estão mais livres fazem parte da nossa vida. Então é muito bom saber dessas coisas todas. Mas vamos lá, dando início aqui ao item 43, falando a respeito dos médiuns auditivos, como disse ainda há pouco. Diz Kardec: estes ouvem a voz dos espíritos, às vezes com um som íntimo, que percebem em seu interior, outras vezes como a voz de uma pessoa viva, voz clara, distinta, que vem do exterior. Os médiuns auditivos podem entreter conversa com os espíritos. Quando estão habituados a comunicar-se com certos e determinados espíritos, reconhecem-nos imediatamente pela voz. Então a gente imagina até aqui no mundo, traçando um paralelo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, alguma coisa assim, mas que é perfeito os seus canais de comunicação, né, auditivos, e a própria fala também, né? A pessoa ela se habitua a perceber os sons que existem na ambiência, e às vezes sons bastante distintos e distantes. A pessoa que tem uma deficiência visual, ela vai ampliando, né, esse canal de percepção auditivo. Então ela naturalmente decora até com mais facilidade do que aquelas outras pessoas que têm, né, a visão de forma mais perfeita, né, como costumamos dizer. E a gente vai decorando, conhece a voz da pessoa. É isso que eles estão dizendo aqui em relação aos espíritos. Então, no campo da mediunidade auditiva, existe aqui o diferencial até da percepção, né, dos sons que chegam. Kardec fala que às vezes vem como um som íntimo, ou seja, dentro de nós. A gente percebe, ouve esse som. E às vezes de forma mais clara, como se fosse uma pessoa viva e bem distinta e que vem do exterior. Daí a gente percebe, né, dois momentos interessantes a respeito desse tipo de mediunidade que é auditiva. E aquilo que falamos no início, à medida que o espírito, ou melhor, o médium, ele vai conversando com o espírito, ele vai percebendo, né, meio que decorando, né, o som daquela voz, e ele já vai saber quem é, com quem está falando. É muito interessante, né, esse tipo de assunto, porque a gente está tão acostumado a lidar com as questões de ordem material, tudo que é muito objetivo, como costumamos dizer. E quando a gente parte para um mundo que não é tão objetivo assim, a gente fica meio à deriva, tendo a ser descrente e achar que é tudo uma grande ilusão. O próprio campo da psiquiatria, por exemplo, aqui no mundo, ainda trata esse tipo de manifestação como um quadro, né, de transtorno grave, uma psicose, um quadro de esquizofrenia. Existe sim a doença, não estou negando a existência, né, da doença, mas ela é confundida muitas vezes com também a percepção mediúnica, como aconteceu muitas vezes. Quantas e quantas pessoas foram declaradas que eram psicóticas e esquizofrênicas simplesmente por ter um contato com o plano espiritual através da manifestação de algum tipo, né, dessas mediunidades, né? A auditiva é uma delas, assim, muito presentes, mais do que a visão até. E então essas pessoas foram classificadas com a doença e foram tratadas como tais, à base de medicamentos fortíssimos, e engendrando na pessoa, muitas vezes, pelo contato num ambiente não muito adequado, né, hospitalizada, com outros tantos pacientes em estados gravíssimos, alguns reais e outros na mesma situação, e
essas pessoas acabaram, por sua vez, também adoecendo, né? Falando aqui errado, né? E isso é um quadro de ignorância muito grande, onde a gente precisa desenvolver, através das pesquisas, a percepção daquilo que realmente faz parte da doença e não propriamente da manifestação mediúnica. Mas vamos aqui dar seguimento aqui, né, que são muitas e muitas manifestações mediúnicas com suas variantes, e Kardec está aqui ajudando a gente a orientar-se a respeito de cada uma delas. Então, no item 44, sobre os médiuns falantes, disse Kardec que os médiuns auditivos, simples transmissores do que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Esses, muitas vezes, nada ouvem. Os espíritos atuam sobre os órgãos da palavra, como sobre a mão do médium escrevente. O espírito, desejando comunicar-se, serve-se do órgão mais flexível. A um toma-lhe a mão, a outro a palavra, a um terceiro o ouvido. E assim, né, sucessivamente, em relação à maneira como, né, acontece esse canal de comunicação. É muito interessante, amigo ouvinte, como é que essas coisas todas podem ocorrer, e entendo a nossa grande dificuldade em tentar visualizar isso. Quando a gente muitas vezes vê, tem a oportunidade de participar de grupos, de reuniões, em que tem manifestações assim, ou acontecem às vezes na casa de alguém espontaneamente, porque isso pode ocorrer, e a gente fica ali meio sem saber às vezes o que está acontecendo. Interessante mesmo a gente encontrar um caminho onde a gente se sinta seguro para lidar com essas questões vinculadas à mediunidade, à manifestação. Isso tudo porque a gente não está adaptado ainda a nossa, e a compreensão também da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Está tudo muito novo para a gente ainda. E olha que a gente está vivendo aí há milhares de séculos, encarnando, reencarnando, desencarnando, e a gente tem dificuldade de mensurar isso tudo, sentir-se assim. Talvez esse seja o nosso grande dilema, é tentar perceber de verdade, mas aí com a nossa própria vontade de que isso aconteça. Não é para forçar a gente a acreditar em algo que não existe, ao contrário, porque muitos podem pensar assim, né? Mas para que a gente possa realmente, como um investigador, mesmo não tendo um laboratório, como se costuma aqui no mundo, mas tornarmos-nos investigadores daquilo que realmente nos aproxima da verdade. Eu acho que a fenomenologia mediúnica, e tendo outros nomes, porque existem, né, em outras escolas, sempre existiu, e são fenômenos que sempre existiram, essa capacidade de comunicação com o plano espiritual, daqueles que veem, daqueles que ouvem, daqueles que sentem, tantas questões aí envolvem isso. No mínimo a gente deve pelo menos dizer assim, não, peraí, o fenômeno ele realmente pode ser que seja verdadeiro de fato, mas existem sim no entorno pessoas que se utilizam disso e criam mentiras, ou pegam aquilo que é verdadeiro e misturam um monte de coisa. Isso existe, mas daí dizer que o fenômeno não existe é complicado. Eu já vi amigos há muitos anos atrás dizendo assim, a mediunidade não existe, isso não existe, não existe como se dissesse, não existe um mundo espiritual, e usa-se aquela questão da proibição de Moisés. Primeiro que Moisés só proibiria aquilo que existe. Se não existe, não tinha por que eu proibir. Então, se ele proibiu a comunicação com os chamados mortos, é porque existia. E a questão é por que ele proibiu. E aí a gente vai encontrar na doutrina espírita explicações a respeito disso de forma muito coerente. Nas revistas espíritas, então, tem um texto maravilhoso, acho que 1864, onde Kardec trabalha essa questão, né, da proibição de evocar os mortos. E ele vai falar sobre a lei de Moisés e vai aprofundar essa questão. É um texto brilhante, brilhante. Mas vamos dar continuidade aqui, mais um parágrafo a respeito dos médiuns falantes, que eles são diferentes, né, dos médiuns
auditivos, porque em geral o médium falante ele não tem consciência, que é o que diz agora aqui esse parágrafo. Ele não tem consciência do que diz e muitas vezes diz o que está fora do círculo das suas ideias, dos seus conhecimentos e até da sua capacidade intelectual. Olha aí um adendo, hein? Tem-se visto pessoas incultas, ou seja, sem muito conhecimento, e de vulgar inteligência, ou seja, de uma inteligência muito comum, até pobre, né? Muito aquém, né, do que poderiam. Então, vulgar de inteligência, exprimirem-se com verdadeira eloquência e tratarem com incontestável superioridade questões acerca das quais seriam incapazes, quando em estado normal, de emitir opinião. E aí Kardec fala dessa peculiaridade dos médiuns falantes, desse tipo de manifestação mediúnica, em que o espírito utiliza-se os órgãos vinculados à fala, e não passa lá pelo cérebro, pelo interior do médium. Então é bacana ver isso, esses detalhes. Como é que isso acontece, né? Fica uma pergunta aí. Mas acontece. E aí os médiuns, eles são mais inconscientes, eles não sabem o que os espíritos estão dizendo propriamente. E ali o espírito imprime a sua vontade usando o aparelho, né, os órgãos responsáveis pela fala especificamente, como se fosse um microfone, uma caixa de som, emitindo a vontade daquele que está ali manipulando. Então o espírito se utiliza disso aí e fala assuntos que o médium sequer sabe o que seja, como diz aqui no texto, né? Onde às vezes o médium ele é um pouco letrado, ignorante, não estudou muito e fala de assuntos que ele, num estado normal, nunca conseguiria falar. Porque não se preparou para isso, não estudou para isso, não tem conhecimento a respeito disso. E aí, o que a gente faz diante de um quadro desse? Então, a mediunidade, primeiro, é um fato. Ela ocorre. E depois que ela ocorre, a gente vai analisar o tipo, ou seja, a qualidade da comunicação que está chegando para a gente. Se é uma comunicação que ela tem coerência, que ela tem clareza, e aí é mais ou menos por aí que Kardec foi aprendendo a distinguir o tipo de espírito que estava ali conversando. Não só pelas informações que o espírito dava, e dizendo eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou beltrano, eu sou isso, eu tenho conhecimento disso, isso aí não tem importância nenhuma quando a pessoa diz, mas quando você se diz algo assim, você tem que provar que aquilo é verdadeiro. E com os espíritos superiores isso é natural. Você percebe o conhecimento, você percebe a bondade, assim como a gente percebe nas pessoas. Podemos nos enganar às vezes? Sim, claro que podemos nos enganar. Principalmente pessoas ou espíritos encarnados, assim também existem os desencarnados, com características psicopáticas. Mas aí já é um assunto mais dentro do campo da psicopatologia. Então pessoas que manipulam, elas podem sim exercer sobre o outro uma influência e aí fazer com que o outro acredite em algo que na verdade ele não é. Mas, no geral, a gente percebe, olhando para a pessoa, observando a pessoa, como ela é, o que ela sente, e até reparando aquilo que ninguém precisa ser perfeito, né? Então, reparando aquilo que de repente você acha que não é legal, mas no geral você percebe que ela é uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa inteligente, com conhecimento. Assim também Kardec fazia com os espíritos. O médium falante, continua Kardec, conquanto funcione perfeitamente desperto, raras vezes guarda a memória do que disse. Como lemos ainda há pouco e comentamos, ele é inconsciente. O espírito utiliza os órgãos responsáveis pela fala. Mas às vezes, ele diz aqui, ele fica um pouco mais desperto, né? E guarda memória do que disse. A sua passividade, porém, nem sempre é completa. Alguns têm a intuição do que dizem, no mesmo momento em que falam. A palavra destes médiuns é um instrumento de que se serve o espírito com quem uma pessoa estranha quer entrar em comunicação, como faria por intermédio de um auditivo. É como se a gente ouvisse, está vendo que o espírito está falando através da sua própria voz e você consegue como se fosse ouvir, passa por você, mas você é um espectador daquilo que você está ouvindo de si próprio.
que é um pouco diferente da mediunidade anterior, onde a pessoa, o médium, ouve mesmo, né, mesmo internamente, como já foi dito ainda há pouco, ou como se fosse, né, uma questão de alguém falando fora, né? Às vezes, né, há essa questão, mas você sabe que vem de um espírito fora. Agora, no caso do médium falante, tem a situação dele estar inconsciente, que é mais normal, e às vezes semiconsciente ou até consciente, onde ele meio que percebe o que está dizendo, só que ele sabe que não é dele. E outros guardam uma intuição, uma memória, e depois que vai se lembrar do que está acontecendo. É muito curioso, né? Muito curioso mesmo. A palavra destes médiuns é um instrumento, repetindo aqui, de que se serve o espírito, com quem uma pessoa estranha quer entrar em comunicação, como faria por intermédio de um auditivo. Há, entre o médium auditivo e o falante, a seguinte diferença. O primeiro fala voluntariamente, repetindo o que ouve. O segundo fala involuntariamente. Muito curioso, como já disse aqui, repeti várias vezes, porque eu também fico assim, né, aprendendo. Estamos aprendendo aqui com esse discurso esclarecedor do codificador em relação ao interesse ao nosso e importante esclarecimento por conta do que a gente ainda não sabe, não compreende muito bem, mas que faz parte da natureza. Então, vamos aprender. Vamos passar aqui para a próxima questão, que são os médiuns videntes, que é o item 45. Dá-se este nome às pessoas que, no normal e perfeitamente acordadas, gozam a faculdade de ver espíritos. A possibilidade de vê-los em sonho revela, sem dúvida, uma espécie de mediunidade, mas não caracteriza, propriamente falando, o médium vidente. Então, o médium vidente é aquele que vê um espírito na vigília, não através do sonho. No capítulo das visões e aparições de O Livro dos Médiuns, diz Kardec, explicamos a teoria desses fenômenos. E aqui, abri aqui um outro parênteses para falar, esse trabalho aqui, esse texto do codificador, ele é posterior ao trabalho do Livro dos Médiuns. Kardec sabia muito bem que ele já tinha falado sobre esses assuntos, mas aqui ele volta para poder chamar a atenção de outras questões que de repente lá não ficaram tão claras em alguns aspectos, ou faltou espaço para poder desenvolver mais. Aí depende das circunstâncias. Por isso que ele faz essa citação aqui. Então aqui, no capítulo das visões e aparições de O Livro dos Médiuns, explicamos a teoria desses fenômenos. As aparições acidentais de pessoas amadas ou conhecidas são muito frequentes, e conquanto os que têm esse poder sejam considerados médiuns videntes, dá-se mais geralmente o nome àqueles que podem quase sempre ver qualquer espírito. Então aí existe aqueles que têm percepções, e aqueles que têm às vezes, né, etc e tal, e aqueles que constantemente conseguem ver. São chamados os médiuns ostensivos, né? Daí ele classificar nesse sentido. Nesta classe acham-se os que não veem os espíritos evocados, dos quais podem fazer minuciosa descrição, narrando os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do rosto, os vestidos e até os sentimentos, de que parecem estar animados. Há outros que possuem faculdade, em sentido mais geral, e veem os espíritos irem e virem, e que pode dizer-se tratar de seus negócios. Os médiuns nunca estão sós. Têm sempre consigo uma sociedade escolhida segundo o seu gosto, porquanto podem, à vontade, afastar aqueles que não lhes convém e atrair aqueles que lhes são simpáticos. Então, quando a gente percebe nesse campo da mediunidade, desenvolve não só a aptidão, mas também o controle disso aí, o médium ele passa a ter uma noção mais profunda de como evitar certas coisas. Daí a necessidade de estudar-se a mediunidade, principalmente, querido amigo ouvinte,
daqueles que passam por essa questão, daqueles que não são médios ostensivos, como ele chama a nossa atenção aqui, já é deveras importante estudar. E aquele que vivencia em si próprio uma faculdade ostensiva, daquela que se apresenta constantemente, mais do que nunca a importância de estudar. Já dizia nosso querido saudoso Bileco que mexer com mediunidade sem o conhecimento espírita é brincar com fogo, já dizia ele no programa em que ele realizava aqui na Rádio Rio de Janeiro. Saudoso Bileco, que agora está no plano espiritual, continuando com certeza, assim como muitos e muitos que já passaram, não só pela rádio, mas em todo o movimento espírita, desde que ele surgiu, trabalhando ativamente pelo seu progresso. E não pode ser com pressa, porque o ser humano tem o seu tempo para as coisas acontecerem. Mas vamos ficando por aqui, querido amigo ouvinte, que Deus nos dê força e possamos nos encontrar mais uma vez no próximo programa. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 28, o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. E nós terminamos o programa anterior quando íamos iniciar o estudo da prece pelos inimigos do Espiritismo. Já falamos da nossa opinião a respeito disso, e agora vamos ver o que Kardec pensa a respeito, né? Através do seu prefácio. Primeiro, antes do prefácio, ele nos remete aqui a duas passagens do Evangelho de Mateus que, segundo ele, vale a pena nós tomamos conhecimento. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículos 6, 10 a 12. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos então, porque uma grande recompensa vos será reservada nos céus, pois assim perseguiram os profetas enviados antes de vós. No capítulo 10, versículo 28, Mateus diz o seguinte: Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Então, com base nisso, Kardec vai nos trazer aqui o seu prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar anátema sobre os que não pensam como nós é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros em razão de suas crenças é atentar contra o direito mais sagrado que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como eu entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que damos mais valor à forma que ao fundo, mais valor às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a fé a quem quer que fosse.
apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é a senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, por que não teria liberdade de dizer-se espírita? Como se tem a dizer católico, judeu, protestante, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Essa crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. A obstinação e a cólera, seus inimigos, são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Esta é a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora e por que o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que o primeiro foi perseguido pelos pagãos, ao passo que o segundo, o espiritismo, é pelos cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é verdade. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-no até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, ataca-se até mesmo o corpo, agravando as suas necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para vencê-lo pela fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que recebeis, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam em paz e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porque é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa perseverança que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, dos quais se faz hoje a contagem, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz, crede na palavra do Cristo que diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos fazem mal, e orai pelo que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e o que ele mesmo fazia. A perseguição durará por um tempo. Aguardai com paciência o romper da aurora, porque já cintila no horizonte a estrela d'alva. Capítulo 24, itens 13 e seguinte. Então, ele está constatando aquilo que eu disse. Na época dele ainda havia perseguição, porque o espiritismo era uma novidade, trazendo algumas verdades que incomodavam aqueles que estavam na escuridão. E antes, os cristãos foram perseguidos, levados à morte, morte degradante. Os espíritas não chegou a esse ponto de serem assassinados por isso. Queimaram livros e tal, mas não chegaram a matar ninguém por ser espírita. Hoje é muito menos essas agressões. Praticamente são só pessoas que não concordam, às vezes exageram aí num pensamento, mas não estão agredindo ninguém, não estão mandando ninguém para a morte. E já é um avanço. Como disse Kardec, vai chegar a hora das estrelas d'alva surgir no horizonte. Então, vamos agradecer a Deus e seguir em frente, que nós estamos no caminho certo. A prece Kardec propõe a seguinte: Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que os perseguem. E ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus divinos preceitos, únicos que podem garantir a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e nossa humildade, suas zombarias, injúrias, calúnias e perseguições. Afasta-nos de toda ideia de represália, visto que a hora da tua justiça soará para todos.
ora que esperamos submissos à tua santa vontade. Então, é só uma questão de tempo. Não vai ser ainda, talvez, para esses tempos de agora, mas no futuro a coisa vai estar totalmente normalizada. E o que o Espiritismo propõe vai ser aceito pelas pessoas com naturalidade. Não estou dizendo que as pessoas vão se tornar espíritas, nem o Espiritismo vai ser a religião mais abundante no planeta. Eu estou apenas dizendo que aquilo que o Espiritismo propõe, que é o cristianismo puro, vai acabar sendo adotado pelos outros cristãos, que eles vão enxergar as palavras de Jesus da mesma forma que o Espiritismo enxerga. Então vamos continuar todos sendo cristãos, uns orando de um jeito, outros orando de outro, uns adorando de um jeito, outros adorando de outro, mas o básico, o cerne, será esse que está explicado pelo Espiritismo, porque é a verdade, é a lógica e não agride a inteligência de ninguém. Então nós podemos ficar aqui tranquilos, convictos de que nós estamos no caminho certo. Agora Kardec nos propõe aqui a prece por uma criança que acaba de nascer. Bom, pelo menos agora uma prece um pouco mais leve, né? Que não estamos rezando por nenhum inimigo, nada de graças a Deus. Agora vamos fazer uma prece por uma criança que acaba de nascer. Isso traz alegria, né? Para todos. Então, fazer uma prece para essa criança. Os espíritos só chegam à perfeição depois de terem passado pelas provas da vida corpórea. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus os permita retomar uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que estão sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa à humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionais à medida pela qual empreguem o tempo que hajam de passar na Terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem está confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira como tiverem cumprido esse mandato. Foi para lhes facilitar a tarefa que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Então, está montado aqui o quadro. Os espíritos precisam de nascer, de encarnar, para poder progredir moral e intelectualmente. Mas eles, ao encarnar, estão trazendo alguns compromissos relativos às coisas não muito boas que fizeram em outras encarnações, que não são perfeitos. Estão para aprender, vão errar. Com qualquer aluno na escola, vai acertar muitas questões, mas vai errar algumas. Então, as que erramos, vamos ter que corrigir na vida nova. Então, esse espírito está reencarnando, ele traz isso com ele. Então, o que Kardec pede aqui, ao ver essa criança que está chegando, ela está fazendo se cumprir a lei de Deus. Então ele pede que a seu adiantamento, a sua felicidade futura, sejam proporcionais à maneira pela qual o tempo que há de passar na Terra. A felicidade e o adiantamento dele tem que ser proporcional à maneira que ele vai usar o tempo que ele vai passar aqui. E o encargo de desguiar os primeiros passos e de o encaminhar para o bem está confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira como tiverem cumprido esse mandato. Então, como a criança nasce, em tese, zero, não sabe nada, cabe aos pais dar início aos primeiros passos do conhecimento. Os pais é que vão transmitir a ele não só os preceitos morais e os preceitos intelectuais, os primeiros ensinamentos. Vai ensinar ele o beabá, vai ficar feliz quando ele fala as primeiras palavrinhas, vai repetir, vai corrigir. Da mesma maneira, se ele fizer uma malcriaçãozinha, tem que ser corrigido também. Cabe aos pais essa tarefa. Se o fizerem bem, ótimo. Se não o fizerem, vão responder a Deus pelo que deixaram de fazer ou fizeram mal feito. Esse é o quadro. Então, o adulto mal educado de hoje, com certeza tem o pai e a mãe
responsabilidade, pelo menos em parte. Se ele já veio mal educado de outras vidas, tudo bem, mas cabia ao pai e à mãe lutar para diminuir isso. Se ele continua, porque o trabalho não foi bem feito. Né? Então, a responsabilidade de quem é pai e mãe é muito grande. Está cuidando de um filho de Deus recém-nascido. É muita responsabilidade. Então, nós temos que encarar isso com o máximo possível de seriedade para cumprirmos aquilo que Deus determinou para nós. Ele tem uma prece aqui que Kardec diz que é a prece para ser dita pelos pais. Tá assim: Espírito que encarnaste no corpo de nosso filho, sê bem-vindo, sê bendito, ó Deus onipotente, que o mandaste para nós. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, meu Deus, por essa graça. Nós observamos isso aí, esses novos espíritos estão encarnando todos com, aparentemente, um conhecimento muito mais avançado que o nosso. Se há uma alma imperfeita, é nosso dever ajudá-la a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Exatamente. Nós temos que providenciar para esses nossos filhos, no mínimo, 3 coisas: saúde, cuidando dele, alimentação, tratamento médico; educação, escolaridade, educação intelectual, pô-lo na escola, cobrar pelo desempenho; e, em terceiro, deixar bons exemplos. É a herança que temos que dar para os nossos filhos. Se cair no mal por nossa culpa, responderemos por isso, já que teremos falido em nossa missão junto a Ele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provação para nós, faça-se a tua vontade. Pode ser que seja uma provaçãozinha. Aquele filho bonitinho está ali, ninguém sabe como vai ser no futuro, pode ser a nossa prova. A gente não sabe, né? Espíritos bons que presidis ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo no curso de sua existência, não abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentem induzi-lo ao mal. Dai-lhe forças para resistir às suas sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Isso é verdade, é o que os pais têm que pedir. Tem outra prece que ele propõe aqui. Meu Deus, confiaste a mim a sorte de um de teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno da tarefa que me impuseste. Concede-me a tua proteção, ilumina a minha inteligência a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me cabe preparar para entrar na tua paz. Então, pedindo ajuda, porque nós temos capacidade de perceber quando a criança estiver saindo um pouquinho do caminho. Então, nós temos ainda como trazê-la para o caminho certo, porque pequenininha é mais fácil de corrigir do que quando estiver grande. Outra prece. Deus de bondade, já que permitiste ao espírito desta criança vir sofrer novamente as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe a luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te, adorar-te. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas divinas instruções, que sob o amparo do seu anjo da guarda a sua inteligência cresça e se desenvolva, inspirando-lhe o desejo de aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através das dificuldades da vida. Que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor que nos experimenta para purificar-nos. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiaste essa alma, para que ela compreenda a importância da missão e faça que germine nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, atender essa humilde prece em nome pelos méritos daquele que disse: deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelhassem a elas. Então, esta é as preces que Kardec propõe para dizermos a uma criança acabar de nascer.
Vamos reiterar aqui a importância disso, gente. É uma responsabilidade muito grande trazer uma criança ao mundo. Nós estamos cumprindo uma tarefa dada a Deus por nós, para nós. Porque é preciso que as pessoas nasçam, mas nascem de outras pessoas, os pais e as mães. Então não é uma coisa, nasceu, vida que segue. Os nossos filhos nascem e cria-se em nós imediatamente um amor totalmente diferente daquilo tudo que nós já tínhamos sentido antes. É justamente para nos ajudar a criar cuidar daquela criancinha. Porque se eu não sentisse nada por ela, nós íamos deixar rolar. E vida que segue. O nosso instinto paternal e maternal faz com que nós cuidemos bem dessa criança. E cuidar bem não se limita apenas à parte física. É importante, como eu disse, cuidar da alimentação, do tratamento médico. Mas é preciso também cuidar da parte intelectual desta criança. E principalmente da parte moral. A parte intelectual, tudo bem que a escola vai cuidar, mas nós temos que acompanhar. Não vamos exigir da escola que cuide moralmente do nosso filho. É a parte da escola curar a intelectualidade. Mas nós temos que cobrar, verificar se está indo tudo bem. Da mesma maneira, se nós recebemos por parte da escola alguma informação de que nosso filho não está se comportando bem lá, e não é obrigação da escola cuidar disso, nós vamos cuidar para que isso não se repita. E tem que começar desde cedo. Não podemos esperar virar um caso complicado para depois resolver, porque realmente é muito difícil, dá trabalho. Eu tinha uma tia que falava muito isso. Educar é contrariar. Que fatalmente nós vamos contrariar a criança. E muitas coisas, porque ela pede aquilo que dá na cabeça. Não sabe se é preciso, se é necessário, se pode, se é perigoso, se não é. Não tem noção. Cabe a nós observarmos aquilo que pode e que não pode, contrariar naquilo que tem que ser contrariado. Sem briga, sem confusão, sem agressão, mas temos que tratar desta forma. Para que mais no futuro aquilo seja, vamos dizer assim, recompensado pelas atitudes de ser humano honesto, bom, amoroso, de um cristão verdadeiro, de um espírita, se for possível, se for do gosto dele, seguir a doutrina espírita. Porque também não é obrigatório seguir a doutrina espírita. Tem direito de fazer qualquer coisa. Mas se fizer tudo como um homem de bem, que está lá no capítulo 17 desse livro, item 3, o homem de bem, está tudo bem, não é problema. Fizemos a nossa parte. Se nós deixamos um homem de bem para a sociedade, é ótimo. Pessoas falam assim, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? O mundo que nós estamos criando para os nossos filhos. Nós não temos que nos preocupar com o mundo que estamos criando para os nossos filhos. Nós temos que preocupar que filhos nós vamos deixar para o mundo. Que é o que nós temos condição de fazer. Nossos filhos, não temos condição de mudar o mundo. Agora, os nossos filhos nós temos condição. Então nós temos que deixar bons filhos para o mundo. Não temos como cuidar do mundo, mudar o mundo. Nós temos como mudar os nossos filhos. Então tem que nos preocupar que filhos nós vamos deixar para o mundo. Não que mundo nossos filhos vão herdar. Entendem? É nossa responsabilidade muito grande. Kardec chamou atenção, fez 3 preces aqui, que realmente é um assunto que merece todo o nosso carinho. Então, por hora, vamos ficando por aqui. A vocês todos, uma boa noite, uma noite abençoada e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.